Boa noite a todos, que a paz do Mestre Senhor Jesus encontre acesso em nossos corações. É sempre motivo de muita gratidão e alegria pela oportunidade do trabalho e da reflexão. Trouxemos para esta noite uma parábola extremamente conhecida de todos nós, mas que durante mais de 30 anos eu não conseguia entender a mensagem total dessa parábola. É sobre a parábola dos talentos, que está no Evangelho de Mateus, ou também chamada de parábola das minas, que está em Lucas. E ela, até um determinado momento, ela para mim, eu conseguia entender. Mas o final era sempre um pouco complicado. Mas parece que agora consegui perceber alguma coisa. Vamos lá na parábola dos talentos? Vamos refletindo juntos, né? O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Vamos pensar logo aqui, nesse momento, né? Esse homem ia fazer uma longa viagem. É como se o pai estivesse entregando tarefas que deveriam ter um tempo para ser feita. Não era uma viagenzinha bate e volta, não, era uma longa viagem. Chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, partiu imediatamente. Reparem que o Senhor entrega e deixa na mão dos servos para que eles operem, para que eles façam alguma coisa. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o seu dinheiro. Escondeu o dinheiro do seu amo. Que interessante isso aqui. Ele fez um buraco, ele enterrou como algo que está morto, ele deixou lá e, repare que ele usou a expressão escondeu o dinheiro do seu amo, com medo, né? De ser roubado, de não saber onde colocar, enfim, ficou ali escondidinha. Passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas, ou seja, chamou para acertar o que ele havia pedido. Ele pediu para que aquele dinheiro fosse aplicado. Veio que recebera 5 e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, e compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera os 2 foi a mesma coisa. Mas aí, olha só, veio em seguida o que recebeu apenas 1. Senhor, sei que é homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhe onde nada pusestes. Isso é uma maneira até um pouco atrevida, se nós pensarmos bem. O senhor não planta, o senhor não faz nada, não aplicou o dinheiro, só bota para que os outros trabalhem.
E eu sei que o senhor quer esse dinheiro de volta. Então, para evitar problema, o que eu fiz? Eu enterrei e restituo o que te pertence. Então, ele está devolvendo o talento que recebeu. E ele diz: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Aí vem a parte que eu sempre tive extrema dificuldade em entender. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê ao que tem 10, porquanto dá-se a todos os que já têm, e estes ficarão acumulados de bem. Quanto àqueles que nada têm, tirar-lhe-ão mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Esse final, ele é muito duro, muito doloroso, que seria bem coerente quando pensamos num Senhor comum, um Senhor do mundo, e não como uma representação, um símbolo do amor de Deus, do amor do Pai. Certamente essa lição, para a época, precisava, e como até hoje, nós muitas das vezes precisamos ser advertidos de uma forma mais incisiva para que nós acordemos. Mas, na verdade, esta parábola, ela está nos trazendo uma grande questão que nos fala da nossa responsabilidade moral, espiritual e material diante da vida. Aquele que correu, trabalhou, ele procurou transformar o que ele tinha no melhor. E o outro, pela sua preguiça, pelo seu medo, o medo, ele tem esse poder. O medo, ele é paralisante. Isso é muito sério. O medo é natural, muitas das vezes é o medo que nos preserva de muitos riscos, mas nós não podemos nos deixar envolver e nos perdermos neste medo que paralisa. E foi isso que ele fez. E nós vamos encontrar uma questão interessante, que é o seguinte. Na questão 804 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Por que razão Deus não deu a mesma aptidão a todos os homens? E eles respondem que é necessária a aptidão para que cada uma pessoa possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. Isso aqui, gente, é de uma generosidade e é o que nos traz um conforto muito grande. Muitas das vezes nós nos comparamos às pessoas que estão à nossa volta. Ah, fulano tem um talento, ele fala tão bem, fulano é tão jeitoso com habilidades manuais, fulano tem tanta habilidade com a matemática, enfim, nós nos esquecemos de olhar e descobrir qual é a nossa habilidade. Todos nós trouxemos um talento. E à medida em que nós vamos nos esforçando, esses talentos vão sendo burilados, aprimorados e cada vez mais eles vão sendo fortalecidos. E nós precisamos de talentos diferentes. Já imaginou se todos nós só nos interessássemos por medicina, ou pela engenharia, pela matemática? Ninguém se interessasse por arte. Não! Cada um de nós traz uma característica para servir a todos. Isso aí é que é o mais importante. Às vezes nós olhamos pessoas que, no nosso olhar preconceituoso,
ele é tão desrespeitado, tão desvalorizado, né? E que nós não nos damos conta que é com aquele talento que aquela pessoa vai se apresentar, vai trabalhar, vai servir. Outro dia lia no jornal uma reportagem muito interessante, uma mulher, uma brasileira, que hoje ela é assim, a maior autoridade, vamos dizer assim, em unhas. Isso começou na Copa do Mundo. Ela resolveu, um dia, ela era cozinheira, aí resolveu pintar as unhas de uma amiga com as cores do Brasil, verde e amarela. No dia seguinte apareceu mais alguém. Bem, desta brincadeira, hoje ela tem salão, ela se mantém, ela tem a vida dela de absoluta independência, ela dá cursos. Então veja bem, este talento que aos nossos olhos é um talento simples. E ela inclusive disse que uma vez foi participar de um encontro, de um seminário, em que a mulher que foi apresentar o seminário saiu com a seguinte pérola: a mulher que não dá para fazer nada, faz unha. Então vocês vejam como nós somos carregados de preconceitos. Aquela moça, ela estava trabalhando com a criatividade. Era isto que ela tinha a oferecer. E com isso possibilitando a tantas pessoas de trabalharem. E nessa reflexão nossa, nós precisamos nos lembrar do seguinte: nós às vezes invejamos o talento de alguém. Eu queria tanto ser igual a fulano, porque nós só queremos o resultado. Nós queremos o bônus, nós não queremos o ônus. É muito trabalho, é muitas das vezes muitas responsabilidades que aquela atividade exige de nós e vai necessitar que nós nos entreguemos a ela. Isso é muito sério. Por isso, nós não temos que estar reclamando ou querendo. Nós precisamos parar, olhar para dentro de nós e descobrirmos qual é o talento que eu tenho. O que eu tenho para servir. O que eu tenho para o meu crescimento espiritual. O que eu tenho para ajudar a todos que estão à volta. Mas nós vamos voltar, não aqueles que foram trabalhadores, fiéis, que conseguiram toda aquela transformação. Vamos nos deter naquele que enterrou o talento. É interessante que certamente, reparem que ele foi logo botando culpa no Senhor. O Senhor não trabalha e quer o resultado. O Senhor é muito enérgico. Pois é, somos nós. Nós somos este companheiro que enterra os talentos. E como sempre, nós buscamos alguém para culpar, assim como ele culpou o Senhor, porque era muito exigente. E o que é que nós temos feito na nossa vida? Todas as vezes que estamos diante de um grande desafio, nós colocamos a culpa em Deus. Então nós temos duas posições, ou de absoluta revolta, Deus não me ama, Deus não me escuta, ou foi vontade de Deus. Será mesmo? Será que Deus quer que seus filhos sofram? Ele, na sua misericórdia, ele já conhecia, ou melhor, ele conhece a cada um de nós e deu a cada um aquilo que cada um tinha condições de carregar, tinha condições de ter para produzir. Quantas pessoas nós conhecemos que, quando olhamos o desafio que trazem na vida, nós dizemos:
Meu Deus, como é que fulano suporta? Como ele aguenta? Deus não dá um fardo maior que os nossos ombros não possam suportar. É este amor infinito que permite que cada um receba aquilo que pode. Ninguém recebe nem a mais nem a menos. O que realmente vai acontecer é que à medida que nós vamos mostrando desempenho, vontade, as nossas tarefas elas vão crescendo. Quantos de nós podemos nos lembrar na nossa vida de trabalho enquanto profissional, chegamos a um lugar, temos um lugar, um papel, à medida que nós vamos nos mostrando desembaraçados, interessados, outros lugares nós vamos ocupando, nós vamos sendo chamados. Alguém, por exemplo, aqui dentro mesmo, gente, de uma casa espírita, quando um trabalhador chega, ele não tem a noção de qual será a sua caminhada. Ele chega e vão sendo oferecidos trabalhos, tarefas, e que o seu talento vai demonstrar para onde ele vai chegar. Então não há ninguém maior nem menor. O amor de Deus, a justiça é de igualdade. Nós não somos melhores nem piores. Cada um traz exatamente aquilo que pode. Só que dentro do nosso egoísmo, nós vamos então culpando aqui e acolá. É muito comum, né? Nós acusarmos, interessante, os que nos cercam, nós dizemos que alguns nos perseguem, que não recebemos oportunidade, e quantos de nós fugimos ao trabalho. E aí nós vamos chegar a um ponto muito delicado para nós espíritas, que é a mediunidade. A grande maioria de nós chega a uma casa espírita tocado pelo sofrimento e pela dor. Poucos são aqueles que chegam porque gostariam de estudar, porque ouviram falar, acham interessante. Não. A maioria de nós chegamos pela dor. E naquele momento nos entregamos, o que nos pedirem, nós fazemos. Daqui a pouco nós começamos, hoje não dá, amanhã não dá. Aí nós somos convidados a prepararmos a nossa mediunidade. Ou seja, nós recebemos o convite para a educação mediúnica, porque nós não desenvolvemos, nós educamos aquilo que nós temos. Olha lá, o talento que nós trazemos, ele precisa ser direcionado, trabalhado. E quantos de nós não aceitam? Toda semana tem que eu estudo, tem que assistir palestra. Eu não quero. Então já imaginou? Imaginemos um médium que traga a característica de um médium de cura, jogar isso fora. Que débito, que conta nós estamos deixando para trás. Isso é muito sério. E depois nós não podemos culpar a ninguém. Nós precisamos, isso é uma coisa muito séria. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que às vezes, meus amigos, ela é dolorosa. Porque ela deixa nas nossas mãos a pior de todas as palavras: responsabilidade. É uma palavra que dói, é uma palavra que pesa,
porque nós não podemos botar nos braços de ninguém, ela é nossa. Então, quando o companheiro enterrou o talento, ele enterrou por medo, por covardia, por indiferença, por ociosidade. Agora, lá no final, diz que ele vai ser tirado dele, vai tirar. Calma, calma. Certamente a misericórdia divina oferecerá para ele um outro talento, até que chegue um momento em que ele possa voltar para receber. Cada um, não há este castigo punitivo, trágico. Acabou, o outro recebe tudo, esse acabou, tira... Não, calma. Calma, você faria isto com o seu filho? Isso é para a gente refletir. Muito pelo contrário, o que foi que Jesus nos disse? Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Enfermos, gente, somos todos nós. Em diferentes dificuldades, com diferentes enfermidades, enfermos somos todos nós. E foi para isso que ele veio. E é este ponto exato que eu digo a vocês que eu não entendia. Porque eu dizia, mas como é que pode? Então o outro que já tem vai ganhar um monte e ele que não tem nós vamos tirar? Se tira dele, como é que ele vai caminhar? Não. Às vezes nós precisamos realmente retirar de um momento para que ele possa se preparar. Quer ver uma coisa muito simples? Se nós pensarmos, né? Agora parece que essas coisas estão um pouquinho diferentes. Antigamente você era reprovado na escola. Né? No primário, vamos pensar, falar nos nomes mesmo de antigamente. Primário, ele era reprovado. Aí ele repetia o ano. Repetir o ano nos parece o quê? Uma reencarnação. Nós voltamos, assim como repetir o ano era voltar àquelas mesmas dificuldades, aquele mesmo tema, aquele mesmo estudo, para que ele pudesse aprender, porque talvez ainda não existisse a maturidade. A maturidade. Cada um de nós somos espíritos em diferentes níveis de compreensão, de inteligência, de sensibilidade, tudo. Então, nós vemos, isso é comum, o professor faz isso. Quando você tem aquele aluno que é brilhante, vamos dizer assim, os próprios colégios, eles vão para turmas especiais para que eles possam ser trabalhados, para que o seu talento seja exacerbado, ele tem potencial. Por quê? Porque, de repente, se ele está no outro nível, ele acaba sendo prejudicado, porque o professor terá que equilibrar os conhecimentos para que um não fique totalmente perdido. Então, nós sabemos disso, que há colégio onde você separa aquela turma especial. Por quê? Porque ele tem condição, porque ele já conhece, porque ele domina. É privilégio? Não. Conquistas trazidas. Isso nós estamos falando de uma conquista do mundo material, e aqui nós vamos falar da conquista a nível espiritual. Todos nós trazemos uma bagagem. A nossa trajetória, qual é ela? Quantos anos? Quantas? Nós não sabemos. Nós temos, às vezes, companheiros ao nosso lado que nós nos surpreendemos com que facilidade ele fala, ele guarda, ele memoriza. Não é memorizar, não. Ele apenas está relembrando aquilo que já estava lá. Estava guardado.
Então ele relembra. Isto, gente, está nos falando de amor, de misericórdia. E dessa lição nós podemos tirar algo importantíssimo, que é o seguinte: que nós não sejamos aquele que está ali apenas para cobrar, mas que nós possamos ser aquele que está ao lado do companheiro para ajudar, para fazer com que ele desperte, para fazer com que ele aproveite, mostre. Alguns de nós traz uma tristeza, uma dor, uma desvalia muito grande e não consegue, inclusive, se reconhecer enquanto filho de Deus tão amado. Se nós pudéssemos ter isso muito claro, gente, cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, somos filhos únicos de Deus. Quem de nós, em algum momento da nossa vida, se era filho único, queria ter um irmão? Se tinha muitos irmãos, queria ter filho único. Por que ele queria ser filho único? Porque ele queria a atenção toda voltada para ele. Só que todos nós somos filhos únicos de Deus. Não existe nenhum igual a nós. Uma vez, eu dando aula, íamos comemorar um dia de gratidão e nos reunimos, né, na escola toda. A diretora pediu para que eu reunisse lá os alunos, tinha um pátio interno, era uma escola pequena. Só que antes eu fui ensaiar meus alunos, que gente, nunca tínhamos feito disso. Era sobre o dia de ação de graças. E ali nós chegamos para fazer isso. Nunca me esqueço. Era numa turma de 5ª série. A minha aluna tinha 12 anos. E quando foi perguntado, né, o que ela tinha a agradecer a Deus, ela disse o seguinte: agradeço a Deus, porque embora eu seja muito feia, eu sou única. Aquilo me marcou para o resto da minha vida. E é isso. Embora nós tenhamos alguns defeitos, embora muitas das vezes nem reconheçamos esse Pai misericordioso e bom, mas apesar de tudo, Ele é o Pai que nos ama e somos os seus filhos únicos e amados. Muita paz a todos, graças a Deus.